Quanto carrega. Eu atuo como consultora comportamental, tá? De gestão comportamental. E a minha principal atividade é treinar profissionais de RH numa metodologia que eles consigam, né, fazer a gestão de pessoas e que eles possam também replicar para os líderes e gestores das áreas, tá? E também atendo individualmente profissionais que buscam conhecer a si mesmo para que possam fazer a sua própria gestão, a autogestão do desenvolvimento. Ainda não carregou, né? Não. Bom, pessoal, eu vou retomar, tá bom? A gente teve aí uma interrupção, até eu aqui me perdi na linha de raciocínio. Pedir ajuda aqui do lado. Então, eu sou uma consultora comportamental, eu atuo treinando profissionais de RH para que eles tenham uma metodologia comum, tá? E que seja validada cientificamente, para que eles possam estabelecer indicadores e fazer uma gestão profissional, né? E também preparar outros profissionais, os gestores, os líderes das suas áreas, para que possam se relacionar melhor com as suas equipes. Além disso, eu também faço atendimento individual de profissionais que buscam se desenvolverem, fazer a autogestão do seu próprio desenvolvimento. A apresentação agora está ok aí para vocês, né? Então, tá bom. Sim. Vou ficar em modo tela cheia aqui, essa apresentação. Eu atuo, tá, como consultora comportamental independente através da minha empresa Ciclos Treinamento e também em parceria com o IVS Desenvolvimento. Eu trouxe aqui para vocês de início, né, uma apresentação falando, trazendo os meus principais contatos e também apresentando um pouquinho sobre o IVS Desenvolvimento. É o meu principal parceiro para treinar e certificar profissionais de RH, gestores, dentro dessa metodologia. O IVS Desenvolvimento é uma empresa de treinamentos para gestão comportamental. A Ciclos, que é a minha empresa, onde eu presto esse serviço de consultoria dentro das empresas para os profissionais individuais, ela tem uma característica, tá, muito principal de desenvolver e gerir processos, gerir negócios a partir da visão do comportamento humano, sempre respeitando, valorizando a singularidade de cada pessoa. A gestão comportamental, ela propõe, né, que a gente possa conhecer quais são as principais habilidades, os gaps, né, em relação às competências comportamentais de cada pessoa, para que a gente possa obter a melhor gestão e a melhor performance com o menor desgaste de energia possível. Então, a gente precisa compreender e respeitar a singularidade de cada indivíduo. Assim, a gente consegue facilitar transformações para novos resultados, entendendo qual é o padrão comportamental das pessoas, permitindo fazer uma análise preditiva e se antecipar para a mudança e atualização, né, performance e resultados que a gente queira gerar. Esse material aqui, eu vou disponibilizar para vocês ao término dessa palestra. Eu deixei aqui um breve resumo, tá bom? Sobre de onde vem a análise comportamental, com mais detalhamento, tipos de problemas que podem resolver. E eu quero focar aqui com vocês, principalmente, né, nesse slide aqui, tá bom? Essa metodologia que a gente usa para preparar os profissionais de RH... Oi? Deixa eu te interromper. A tua apresentação só está no primeiro slide, tá? Não está... não está atualizando. Não a apresentação aí. Eu estou passando ela aqui e achei que vocês estavam acompanhando. A gente, desculpa te interromper, que está parado no primeiro slide. Eu estou vendo a palestra aqui. Isso, agora carregou. Carregou para o celular? Boa. Isso mesmo. Tem um professor aqui do lado, ele dá aula, então eu vou comandar a apresentação aqui pelo smartphone. Muito obrigada, viu? Vamos só. Classificado. Passou, maravilha, perfeito. Muito obrigada, Leonardo.
Então, eu estou trazendo aqui os meus contatos, tá bom? Eu falei um pouquinho do IVS Desenvolvimento, que é o meu principal parceiro para treinar e preparar profissionais de RH, gestores de áreas, tá? Eu estava falando sobre a minha empresa, Ciclos, né? Que a gente desenvolve a gestão de processos, de negócios, sempre a partir da perspectiva do comportamento humano, valorizando e respeitando a singularidade de cada pessoa, facilitando transformações para novos resultados, gerando o menor desgaste possível, tá bom? Este aqui é o slide que eu falei que eu ia deixar para vocês. Agora ficou claro, né? Que eu estava falando, vocês não estavam vendo nada, é que eu vou deixar para vocês, tá bom? E a palestra, ela vai ser com base principalmente no material deste slide aqui. Eu vou, na próxima página, dar um zoom aqui, tá? Nessa matriz, para que vocês possam enxergar com detalhe. Mas eu quero dizer o seguinte, a gestão comportamental, ela precisa, tá, ocorrer dentro da metodologia desses 4 As. Aqui, ó, no canto esquerdo da tela, essa área verde aqui, né? O que ela apresenta? A metodologia dos 4 As para a gestão comportamental, a gente sempre parte do autoconhecimento. A partir do autoconhecimento, a gente propõe a autoaceitação e então autodesenvolvimento para a autoestima. Por que essa sequência? Aquilo que você não conhece sobre si mesmo, você não pode aceitar. Aquilo que você conheceu, mas que você não aceita, você não tem a menor chance de desenvolver. Desenvolvendo é que você consegue trabalhar a autoestima. Com a autoestima, qualquer profissional, né, ele consegue se portar com autoconfiança, ele consegue transmitir nas suas tarefas, né, independência, autonomia e consegue tomar decisões no desenvolver da sua própria carreira, tá? Então, toda vez que a gente faz um trabalho, um projeto, uma sessão individual, a gente precisa alinhar como base essa metodologia principal. Qualquer informação, quando a gente trabalha a gestão comportamental, a respeito dos perfis e padrões comportamentais, que qualquer pessoa talvez não se reconheça, ela discorde, a gente sempre volta para o passo do autoconhecimento, vai trabalhar o aprofundamento da consciência, para que então a gente possa desenvolver, ok? E a metodologia DISC é onde eu trago aqui para vocês essa matriz com 4 quadrantes, né? Essa matriz com 4 quadrantes, ela vem mostrando o seguinte. Vou dar o zoom aqui. A metodologia DISC, ela foi desenvolvida por um profissional, o Dr. William Maston. Ele foi um psicólogo que desenvolveu seu PhD lá em Harvard e ele estudou o comportamento das pessoas normais, que são as pessoas saudáveis, né? Naquela época ali, a psicologia, ela ainda se dedicava bastante a estudar psicopatologias, desvios comportamentais. Esse doutor, William Maston, ele, através da sua pesquisa, ele até foi fora, né, dos padrões da sua época ali, dos seus profissionais contemporâneos, porque ele foi se dedicar a estudar o padrão das pessoas, padrão comportamental das pessoas saudáveis, e ele tinha uma filosofia muito interessante. Ele dizia que a verdade, ela deve ser um instrumento, né, de libertação e não de condenação. Ele, inclusive, foi o inventor daquela maquininha lá, o teste do polígrafo, né? Hoje em dia, o polígrafo ele não é mais utilizado nos ambientes aí, nos órgãos de combate ao crime, mas naquela época, eles usaram bastante esse invento do Dr. Maston, e o Dr. Maston, ele dizia que o polígrafo ele não era um detector de mentiras, era um detector de verdades. Quando a gente acessa a verdade sobre nós mesmos, nós temos chances de desenvolver e fazer reais ajustes emocionais. Somente a verdade sobre nós mesmos pode fazer isso. E aí, ele desenvolveu, né, uma linha de estudo com essa matriz, tá,
que tem um acrônimo DISC. DISC é um acrônimo em inglês e que vai trazer para a gente a representação das nossas características comportamentais agrupada, né? D vem de dominância, I de influência, o S vem de estabilidade em inglês, né? E o C de conformidade. E eu trouxe aqui para vocês essa metodologia já traduzida para o português e considerando os aspectos da nossa cultura brasileira também, né? Como a metodologia ela foi desenvolvida lá em inglês, para poder aplicar aqui no Brasil, a gente precisa fazer aí essas traduções e contextualizações para a cultura. Então, esse acrônimo DISC, né, eu estou trazendo para vocês dentro dessa matriz. Se vocês olharem aqui, ó, no cantinho à esquerda, no alto, eu estou falando da dominância, da dimensão do D, tá, que é a dominância. Então, dentro desse acrônimo, a gente traz para o português o perfil executor, né, dentro dessas 4 dimensões. Esse fator executor, ele mostra quais são as nossas características comportamentais que faz com que a gente lide, desempenhe bem diante dos desafios. Vai falar um pouco sobre o nosso poder, né? O quanto que a gente se sente poderoso para poder lidar com os desafios, criar desafios. E eu trouxe aqui uma lista de algumas características comportamentais que representam esse grupo de competências, tá? A autoconfiança, a pessoa que ela tem bastante desenvolvimento dentro dessa dimensão aqui, ela vai se mostrar no dia a dia uma pessoa energética e dominante. É uma pessoa que ela aceita e gosta de desafio. Inclusive, quando vai mais no extremo ainda, ela não só aceita e gosta de desafio, não. Ela só vive por desafio. Se ela não for desafiada, ela fica em tédio e ela nem consegue produzir direito de tudo de tão parado que tá, de tão marasmo, tá? Dependendo de quão intenso tá o seu desenvolvimento dentro dessa dimensão aqui. Vai ser uma pessoa competitiva, audaciosa, destemida, corajosa, tá bom? A segunda dimensão, tá? Eu falei do acrônimo DISC, a segunda dimensão vem do I de influente, traduzido para o português aqui, eu já estou trazendo para vocês um grupo de características, tá? Do comunicador. Esse grupo de características aqui, a pessoa que se identifica mais, que ela está mais desenvolvida dentro desse grupo aqui, a gente vai ver no dia a dia uma pessoa que ela socializa bastante. Aqui vai estar falando sobre como a gente se relaciona e influencia pessoas. Quanto mais desenvolvido, mais social você é. Quanto menos desenvolvido dentro desse quadrante aqui, mais você vai evitar estar se relacionando com pessoas e influenciando as pessoas. Eu estava conversando com os rapazes aqui, né? O Anderson, o Theo, dias atrás, e eu falei assim, ó, eu vou ajudar vocês na prática, no dia a dia, encontrar na mente de vocês, tá? Quem são pessoas que podem estar se identificando aqui nessas matrizes, né, dentro dessa matriz, né? Você já viu aquela pessoa que ela não pergunta se você quer ir almoçar com ela? Ela diz o quê? Manda para você no WhatsApp uma mensagem, né? Assim, olha, a gente vai almoçar tal hora, porque depois eu tenho tal compromisso e a gente vai em tal lugar. Estou te esperando. Ela não perguntou, ela não te convidou, ela já mandou logo assim, ó, certeza. Ela deu uma ordem para você, né? Então, estou trazendo aqui um exemplo, tá? Eu vou dar mais outro no extremo. Na minha carreira profissional, eu também já trabalhei em fábricas de software, tá? E eu lembro bem, tinha um superintendente de TI, que ele era bem grandão, bem alto, e ele assustava bastante. E ele tinha uma fala que ele dizia assim, olha, eu não quero saber se é pato ou se é pata, eu quero esse ovo. É aquela pessoa que tem certeza do resultado, entendeu? E geralmente ela não tá nem aí para qualquer obstáculo que aparece no meio do caminho. Ela tá te pagando para você tirar esse obstáculo da frente. Então, eu tenho certeza, se não é você, você já conheceu alguém aí parecido com isso. Eu estou falando de uma pessoa que se identifica mais nessa dimensão aqui do executor.
Aquela pessoa que se identifica mais na dimensão do comunicador é aquela pessoa que ela vem mais, né, aqui no molejo, na informalidade. Inclusive, tivemos o mesmo diretor, Alexander, será? Não é impossível, né? Não é impossível. A pessoa que está aqui no comunicador é aquela pessoa que provavelmente, se ela tiver uma dificuldade, quer tirar uma dúvida, ela não vai entrar pelo canal de atendimento do helpdesk, abrir um chamado, aguardar o prazo de atendimento para ser informada. Provavelmente ela tem amigos. E ela vai fazer o quê? Ela vai procurar esse amigo, vai dar uma ligada, manda um WhatsApp. Dependendo, ela vai lá na porta, bater, leva um café e fala assim, Alexander, trouxe um cafezinho aqui, será que você pode me ajudar numa coisa? Ela geralmente prefere, tá, executar suas atividades, resolver seus problemas à base do relacionamento. E aí, é claro que detalhando, tá, tem uma lista enorme de características de como ela faz isso. Essas características comportamentais, eu dei aqui alguns exemplos de situações para vocês, tá? Mas essas características, elas se transmitem até na decoração do ambiente. Eu sei que a gente está numa fase de pandemia e provavelmente aí a maioria de vocês que trabalhavam presencialmente no escritório deixou a mesa lá abandonada, né? Se eu for lá agora na sessão de trabalho de vocês, deve ter ali, ó, vestígios de quem senta ali naquela mesa, que tipo de perfil comportamental, tá? Essa pessoa tem. E tem aquelas pessoas que não deixam vestígio nenhum, né? Que elas se previnem de uma maneira que se ela receber uma notícia a qualquer momento de que ela não precisa mais voltar, ela não precisa recolher nada. É aquela pessoa que não deixa informação nenhuma. Aqui a gente está falando já de uma pessoa que ela não está nem no quadrante do executor, nem do comunicador, porque esses dois aqui são perfis bem espontâneos e não são tão planejadores. A gente vai descendo agora, tá? Dentro dessa matriz. Eu ia mexer na apresentação no computador, lembrei que eu estou aqui no smartphone. Eu estou descendo aqui na matriz e estou falando de uma pessoa que pode estar no quadrante do planejador. Uma pessoa que ela está mais desenvolvida no quadrante do planejador, essa pessoa ela vai ser mais discreta, mais reservada, ela tem preferência pelo conservadorismo, tudo tem que ser avisado antecipadamente, tá? Olha só a diferença dessa pessoa aqui para o comunicador. Eu estou fazendo a leitura, né, no sentido horário dessa matriz. A pessoa que está aqui no planejador, os relacionamentos dela são mais íntimos, são mais privados. Quer ver um exemplo? Comemoração de aniversário, né? A gente trabalha todo mundo junto aí, aquele momento onde a gente pode estar presencialmente comemorando o aniversário com os nossos colegas. O comunicador, ele vai mandar um e-mail, né, ou uma mensagem assim, para uma lista de transmissão. Ele vai reservar uma mesa central num restaurante e vai todo mundo junto para cantar aquele parabéns. Todo mundo vai saber que ele está fazendo aniversário. Quando a gente desce aqui no planejador, essa pessoa tem um estilo diferente. Ela se relaciona, mas ela vai ser no 1 a 1. Talvez ela envie o convite para o almoço de aniversário na segunda-feira com o pessoal do financeiro. Na terça-feira, com o pessoal do marketing. Na quarta, com o pessoal do RH. Tudo bem discreto. E na vida social, sabe o que acontece? As rodinhas, ele está em várias rodinhas, né? Círculos de amizade. Mas esses amigos não se conhecem. É aquela pessoa que em cada roda de amigos, ela deixa um pouquinho de informação sobre ela. Para você conhecer ela no todo, você vai ter que passar ali, ó, um pente, conhecer toda a rede social dela. Então, a gente começa a ver aqui um grupo de pessoas que se relacionam, mas tem preferência pelo conservadorismo, pela previsibilidade, e está ali no devagar e sempre, é o ritmo consistente.
Agora eu vou falar para vocês do último quadrante, que está aqui, ó, o analista. Assim a gente fecha o acrônimo DISC, dentro dessa visão aqui traduzida, né, para a nossa cultura brasileira. O perfil analista fala sobre como a gente lida com as regras e com os procedimentos que foram definidos e estabelecidos por terceiros, por outras pessoas, tá? E aí, como é que você está lidando com essas regras? Podem ser regras formais, regras informais, tá bom? Por exemplo, ninguém diz que a gente não pode trabalhar de chinelo, né? É um exemplo, assim, bem simplesinho que eu estou dando de uma regra informal, tá? Mas a gente não vai trabalhar de chinelo. E as outras regras, né? Pessoas que predominam com mais desenvolvimento dentro dessa área aqui, no dia a dia, eu vou ajudar vocês a buscarem na mente quem que é essa pessoa, tá? Ela faz uma excelente especificação de requisitos. Não importa, tá? Requisito de produto, de software, de processo, enfim. Ela tem, assim, ó, vem quase uma enciclopédia, tá? Ela se preocupa com todos os detalhes, com possíveis cenários de erro, de acerto, e a pessoa que vai atender essa especificação dela precisa cumprir a regra, precisa cumprir, e ela brilha muito, tá? Ninguém faz isso melhor do que ela. Se você pegar uma pessoa, por exemplo, né, do comunicador, e pede para ele trabalhar em dupla com essa pessoa que predomina no analista, vai gerar aí muito desgaste. Estou falando isso para vocês porque antes de eu conhecer essa matriz aqui, tá, de entender as nossas características comportamentais, eu era uma pessoa, quando eu trabalhava lá em fábrica de software, que era esse analista aqui, tá? Eu fazia excelentes especificações e tinha vídeo ilustrando, tinha as simulações, tudo. Inclusive, nas homologações de software, às vezes eu dava trabalho, tá? Porque eu forçava ali de todos os lados para garantir que ia entregar um excelente produto para o cliente. Mas eu tinha um colega que ele estava aqui, ó, no perfil comunicador. A gente demorou para ser amigo. Hoje a gente é muito amigo, mas a gente demorou bastante, tá? Por quê? Quando ele elaborava uma especificação, era um texto corrido em Word, ele contava uma história longa, ele contava que de manhã, quando ele saiu para trabalhar, estava trânsito, e isso, e aquilo, para dizer um simples requisito técnico. Quando a gente começou a entender, né, quais eram nossas habilidades, a gente começou a fazer algumas delegações aí de responsabilidades. Toda reunião que precisasse de uma definição, de um levantamento de requisito, eu ia nessa reunião. Quando era uma reunião que a gente entendia que era para discussões, né, os clientes, os usuários finais, que eles iam entender como é que está o cenário, as possibilidades, o mercado, quem ia era esse meu colega comunicador. E ele voltava e ele só precisava me dizer assim, olha, saiu definição, você pode ir lá fazer o levantamento. Não saiu definição e vamos esperar a próxima reunião. Então, estou dando um exemplo para vocês. A partir desse momento, quando a gente entende que todos nós temos esses 4 fatores aqui no nosso padrão comportamental, mas a gente se destaca mais em um do que o outro, a gente começa a evitar atritos e desgastes, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho. Olhando agora essa matriz como um todo, a gente vê o quê? Que aqui em cima, ó. Opa. Aqui em cima, a gente está olhando nesse ângulo, né? À esquerda, no alto, começando pelo executor. E olhando executor analista, a gente está falando de uma combinação de perfis processuais. Quando uma pessoa, ela se destaca, se desenvolve, tá? Muito mais nessa parte da matriz, ela consegue, de maneira intuitiva, prever processos curtos, com qualidade, com exatidão, para o mais rápido possível chegar no resultado.
Quando a gente está falando agora, aqui embaixo, ó, eu peguei aqui de um ângulo do perfil comunicador, perfil planejador, tá? São perfis relacionais. Sendo que o comunicador, ele vai fazer isso de uma maneira intuitiva, o planejador de uma maneira racional, reservada. Se você pega uma pessoa que ela tem desenvolvimento deste lado da matriz, ela vai conseguir com facilidade, tá, equilibrar tanto as vantagens do comunicador, que ele é um excelente negociador, ele é um excelente vendedor, persuasivo, né? Como ele vai saber também como usar as habilidades do planejador nos relacionamentos. Sabe como é isso aqui? Você já viu numa reunião onde as pessoas, num comitê, onde as pessoas estão entendendo quais são as complexidades do cenário, propor soluções, e tem aquela pessoa que está sempre quieta, escutando, observando, faz uma pergunta pontualmente, e aí quando todo mundo acha que não tem mais saída, ó, quem poderá me defender, né? Ela aparece lá como Chapolin Colorado e fala assim, será que esta solução aqui pode resolver? Ela consegue, no momento oportuno, propor a melhor solução, porque ela observa o ambiente, ela não interrompe a fala das pessoas. Enquanto isso, ela está fazendo uma pesquisa aqui no notebook e, no momento oportuno, ele apresenta uma excelente opção aí de solução, tá? Se a gente olhar agora essa matriz, uma pessoa que predomine muito mais no executor e comunicador, por que eu estou fazendo essa rodada toda aqui dentro dessa matriz? Nós temos as 4 dimensões, as nossas combinações, as nossas somas, tá, dessas características comportamentais, elas podem cruzar e combinar de maneiras diferentes. Quando a gente faz esse cruzamento, essa combinação, é que a gente conhece a singularidade de cada membro da nossa equipe. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre mapeamento de perfil comportamental, né? Não com essa perspectiva, e talvez vocês já tenham visto também, né, algumas ações onde colocam um bonequinho, né, no nosso crachá aqui, um avatar, talvez com um animal, né, olha a águia, o lobo, lá, o golfinho, ou talvez coloca ali, olha, eu sou dominante, ou é traduzido já para o português também, né, eu sou analista. Estratégias, tá, de gestão e desenvolvimento que considere apenas um fator de todas as características que você tem, elas são limitadas. Por quê? Nós não somos uma coisa só. Cada pessoa tem uma combinação, a sua singularidade. Quando a gente faz essa combinação, características de um fator pode anular ou limitar o desenvolvimento de outro. Eu vou falar aqui do executor comunicador, tá? O executor normalmente é uma pessoa independente. Lembra que eu falei lá do não sei se é pato, não sei se é pata, eu vou querer o ovo, ele tá certo do resultado? Se essa pessoa ela tem uma combinação muito alta das características comportamentais do executor e do comunicador em conjunto, em alguns momentos ela vai sentir uma alta necessidade de socializar, de se relacionar. E aí essa competitividade dela cai. A performance dela cai. É aquele momento onde você, como gestor, tem um colaborador que ele vem sempre performando. Você dá uma missão para ele, você sabe que missão dada é missão cumprida, e de repente alguma coisa acontecer e você não sabe o que foi. Você sempre confiou que essa pessoa traz o resultado e não consegue compreender o que está acontecendo agora. Aí a gente aplica um mapeamento de perfil para entender no detalhe da composição do padrão comportamental dessa pessoa, se houve algum outro fator que se elevou e comprometeu aí essa performance. Eu dei o exemplo do executor comunicador, né? Porque essa combinação aqui, ela que faz assim, sabe, mais uma pegadinha nos gestores. Por quê? É aquela pessoa que vem ali na competitividade e, de repente, ela para. Ela começa o cafezinho, né, no presencial,
tinha aquelas maquininhas de café, que de vez em quando precisa ela falar assim, pessoal, o que está acontecendo aqui? Eu tenho certeza que não foi só eu que já vi, né, acontecendo isso. De vez em quando a gente precisa lá falar assim, pessoal, olha o prazo, olha as demandas, né? O que está acontecendo com esse colaborador? Provavelmente essas características aqui do comunicador vieram, né, à tona e revelou uma necessidade de socialização muito intensa. A mesma coisa acontece quando um executor analista, ele demora muito para fazer as entregas dele, porque ele precisa ter muita certeza das regras, das possibilidades, e ele não consegue tomar uma decisão. O tempo vai passando, né? Vocês que são agilistas sabem, a gente precisa encontrar uma entrega mínima viável e depois a gente pode ir implementando atualizações. Uma pessoa que tenha uma combinação com o perfil analista, né? Partindo do executor para o analista, em determinados momentos, ela pode ter a dificuldade de tomar a decisão e fazer a mínima entrega viável. Aqui eu estou trazendo para vocês cenários do dia a dia, tá? Porque eu quero muito que vocês entendam a necessidade de, quando a gente fala de gestão comportamental, a gente ter o olhar para a singularidade de cada profissional. Não basta você aplicar um mapeamento superficial, raso, né? A partir de uma fórmula de Excel, onde você tem o avatarzinho ali do perfil do colaborador, porque você pode, entre aspas, né, ser surpreendido, ser traído por aquele resultado daquele teste. Ó, aqui eu trouxe para vocês um frame, tá? É uma parte do conteúdo que a gente dá na formação dos profissionais de RH e fala sobre a evolução histórica da ciência comportamental. Eu trouxe aqui um breve resumo porque eu tenho certeza, como vocês são muito pesquisadores, né? Estão sempre aí buscando pela internet, construindo conteúdo, fazendo a network de vocês. Já escutaram de outras metodologias. Essas metodologias, elas partem, tá? Lá na antiga Grécia. Começou lá. É o registro mais antigo que a gente tem na história da ciência comportamental. Lá foram criadas 4 categorias principais, tá? Que é fogo, ar, água e terra. Ali, estou falando mais ou menos 600 anos antes de Cristo, Galeno, ele já falava, tá? Que o ser humano, ele é uma obra-prima da natureza. Todo mundo tem correspondências, né, com esses elementos aí da natureza, mas na combinação, cada um representa uma obra-prima. Eu tenho certeza que já ouviram falar também da metodologia sobre os temperamentos, né? Quando eu fiz MBA em gestão de projetos, as disciplinas de negociação e gerenciamento, né, de stakeholders, foi toda em cima dessa metodologia aqui dos temperamentos. Quem desenvolveu ela foi Hipócrates. Aí eu vou avançando para vocês para Jung. Hoje em dia a gente escuta muito falar dos arquétipos de Jung, né? E Jung, ele trouxe essas 4 categorias, e isso aqui é correlacionado, tá? Essas metodologias que vocês já pesquisaram, já escutaram por aí, e fala do fogo, do colérico e o produtor, elas têm correlação. Dentro da metodologia DISC, que foi desenvolvida por Marston, a gente tem essa correspondência aqui dessas 4 dimensões que eu acabei de trazer para vocês, e que ela foi traduzida para o português dentro dessas 4 dimensões aqui: executor, comunicador, planejador, analista. Essa tradução, né, essa adaptação para a nossa cultura brasileira, ela foi feita por uma empresa chamada Solids, tá? A Solids é uma empresa de tecnologia para RH brasileira e que ela vem se destacando muito no mercado por ela conseguir trazer um software com validação estatística ali, sabe, com métodos de pesquisa científicas, para garantir para a gente que a gente consegue entrar nesse detalhe do perfil comportamental do colaborador, com uma acurácia aí de 97,97%. Em geral, tá? São os colaboradores quem se surpreendem,
com informações que eles nem mesmo conheciam sobre eles. Então, a Solids conseguiu fazer essa pesquisa científica e entregar tecnologias para a gente, tá? Que ajudem a gente a fazer uma gestão mais precisa, mais assertiva. O nome do software da Solid se chama Profiler. Eu estou trazendo essas informações para que vocês tenham poder de informação e poder de pesquisa também, tá certo? Eu tenho certeza do que eu estou trazendo para vocês, mas nada melhor do que a gente dar o poder de autonomia para todo mundo, né? E aí, a Solids, tá? Ela trouxe para a gente a tradução dessa metodologia DISC para a nossa cultura brasileira, no idioma português, né? Trouxe a plataforma Profiler e o IVS Desenvolvimento, ele é um representante credenciado oficial da Solids. É por isso que nessas formações que eu faço com o IVS, ele traz para a gente a possibilidade de liberar o acesso ao software, é um acesso vitalício, tá? Para os profissionais que queiram aprender a mapear o perfil dos seus colaboradores. Esse material aqui, eu estou deixando para vocês, porque eu quero que, saindo dessa palestra, vocês já consigam chegar no dia a dia de vocês e já ter informações para começar a colocar em prática, tá bom? O perfil executor, que eu já falei ali bastante naquela matriz, 3 palavras-chave: resultado, velocidade e objetividade. Se você não atendê-lo nessas demandas aqui, nessas necessidades, tá? Ele vai evitar você, ele pode confrontar você. Sabe aquela pessoa que você precisa de uma decisão dela? Normalmente eles estão em posições de tomada de decisão, tá? Mas você manda convite de reunião, ele ignora, finge que não viu. Você tenta falar com ele, ele fala depois, e vai esticando. Ó, não leva para o pessoal, tá bom? Pode ser o quê? Você não está sendo objetivo. Você não está dizendo para que você precisa da tomada de decisão. Você só manda lá um convite de reunião, coloca uma palavra no assunto e espera que ele libere o precioso tempo dele para você. Então, dá uma olhadinha. Quanto mais específico e objetivo você for, você consegue a participação e colaboração dessa pessoa, tá? E aí, eu coloquei aqui o seguinte: como é que vocês identificam no dia a dia? Vocês estão aí, tá? Gerenciando a equipe de vocês, coordenando as suas equipes, e ele precisa te pedir um aumento. Ele quer te pedir um aumento. Normalmente, como é que ele vai se posicionar? Olha aqui, ó, para conseguir o que quer, ele se pauta em seus resultados. Se você olhar a descrição do perfil dele no LinkedIn, o que ele vai trazer lá? Olha, fui o primeiro a introduzir a metodologia ágil na empresa tal, alcançando os resultados XYZ. Por quê? Contra fatos não há argumentos. E aí, como é que você nega um aumento? Você vai ser obrigado a dar. Mas é importante que você conheça muito bem, tá? Para que você possa usar essas informações tanto para estimular como para negociar. Eu dei o exemplo aqui do aumento, né? Porque acho que é um assunto que interessa a todo mundo. Ninguém aqui recusaria um aumento. O perfil comunicador, as 3 palavras-chave: sociabilidade, diversão e imagem. Vocês já ouviram assim aquela frase? Olha, ganho pouco, mas me divirto aqui, viu? Eu só venho aqui por causa de vocês. São pessoas que prezam o prazer. Quando eu coloco aqui diversão, não é que ele quer trabalhar no Hop Hari, não, tá? É porque o trabalho precisa ter graça. Inclusive, ele fala isso, tá? Ah, não tem graça trabalhar aqui. Não tem graça. Quem disse que trabalha para ter graça? É que ele está falando de prazer, tá? E aí, como é que ele faz para conseguir o que quer? Ele persuade usando habilidades sociais e novas ideias. É aquela pessoa que vai trazer ideias brilhantes. Ah, já sei. Tenho certeza que ninguém pensou nisso. E aí ele vai juntando os amigos, e quando ele apresenta, todo mundo já concorda com a ideia. No dia a dia, tá? Eu vou dar um insight aí para vocês. Se vocês precisarem trazer alguma informação importante, mudança na gestão para a equipe, procure identificar quem são os comunicadores dentro da tua equipe, chame ele antecipadamente e fala assim: olha, tal dia
eu vou precisar fazer um anúncio, é uma coisa muito importante que vai trazer mudanças. Não precisa dizer o que é, não, só fala isso para ele, tá? Porque ele vai sair assim, ó, louco, querendo saber o que é, mas ele não sabe. Então, ele vai contagiar a equipe, e aí eu tenho certeza que quando você fizer a reunião, vai estar todo mundo presente e pontual na reunião, porque ele vai trazer todo mundo para essa reunião, tá? Então, eu quero que vocês entendam o poder de influência dele, saiba reconhecê-lo e como também fazer uma gestão estratégica. Aqui, o planejador, as palavras-chave são previsibilidade, segurança e processos, tá? Se você não der previsibilidade para ele, ele não consegue ser proativo. Ele se sente ameaçado de alguma maneira, tá? E pode ser de uma maneira muito sutil. Você esqueceu de dar uma informação, dar um preview para ele de para onde vamos com esse projeto, e ele tá cego, assim, ó, ele não consegue enxergar. O que eu dou como exemplo aqui? Imagine uma escada, se imagine numa escada. Não sei se a sua escada está descendo ou está subindo, mas funciona do mesmo jeito, tá? Se você consegue ver para onde essa escada está indo, você dá o próximo passo, o próximo degrau. Se você não enxerga, você vai segurar os passos. Se você enxergar o próximo degrau, você não já vai mais confiante? É desse jeito aqui que a gente vai gerindo uma pessoa com esse perfil planejador, tá? É um excelente líder. Lembra que eu falei dos relacionamentos individuais? E ele serve a cada um no que cada um precisa para entregar o seu melhor, tá? Como que ele faz para conseguir o que quer? Eu já falei isso para vocês. Ele se apresenta da melhor forma e no momento mais oportuno. Ele observa e vai lá e coloca a proposta na mesa. E para a gente ir fechando, tá? O perfil analista, que eu falei que é, olha só, aqui o desenho que eu trouxe, né? O cara tá fazendo projeções, planos de contingência, porque se der errado, se a apresentação der errado, se não sobe, não compartilha, provavelmente ele não ia estar como eu, pedindo ajuda para o colega do lado, né? Ele já teria aqui outra máquina de backup disponível e ligada dentro da sala de reunião, porque rapidamente ele desativa uma e ativa outra, tá? Essa pessoa, ela tem uma relevância tão grande dentro do time, é aquela pessoa que dentro de uma reunião, ela vai fazer perguntas que ninguém esperava, ninguém pensou naquilo. E com aquela pergunta, ela consegue, assim, ó, desarmar, desativar, expor fragilidades da estratégia. Ninguém entende como ela pensou nisso. Às vezes, né, dependendo do grau de autoconsciência, ela nem sabe explicar como que ela pensou nisso, tá? Porque esse perfil aqui, ele é capaz de captar informações, assim, com muita rapidez. E aí, como que ele faz para conseguir o que quer? Ele busca mais conhecimento e ele se especializa, tá? Teve um caso de uma profissional que participou de um treinamento, né? E ela falou assim, Dalila, sou eu aqui nesse perfil, é eu todinha. E esse ano eu decidi que eu quero mudar, eu quero ser mais dinâmica. E sabe como que eu vou fazer isso? Eu já comprei um livro falando sobre como empreender. Ou seja, ela já sabe que ela tinha que ir para a prática. Mas como é que vai para a prática? Eu compro o livro para saber como é que vai para a prática. Esse conteúdo aqui eu vou deixar disponível para vocês, tá bom? Para que vocês possam se inteirar, entender como já melhorar aí o relacionamento de vocês com a equipe. Opa! Aqui, desconfigurou na hora de abrir aqui o arquivo, né? Eu trouxe para vocês informações da validação científica que a Solids colocou no desenvolvimento do software dela, tá? Tem aí a certidão da USP, da Federal de Minas, o Ministério da Tecnologia e Informação participou desse programa. É muito importante a gente ter também as referências bibliográficas, tá? Aqui eu trouxe a obra de Maston, tá? Para quem quiser ir na origem, tem aqui o livro As Emoções das Pessoas Normais. Essa bibliografia, vocês podem pesquisar, ela é muito profunda. Aqui eu estou trazendo para vocês uma demonstração, tá bem pequenininho mesmo, porque um mapa de perfil comportamental, que ele é gerado a partir desse software da Solids, ele traz mais de 50 informações sobre como a gente se comporta, se relaciona com as pessoas. Eu
coloquei num drive para vocês, tá? Modelos para que vocês possam folhear e conhecer esse mapa de perfil comportamental. E deixei aqui só o print para vocês. Aqui, eu estou trazendo para vocês um exemplo, tá? De como a gente consegue, em poucos minutos, compreender não só a predominância do perfil comportamental do nosso colaborador, mas entender se ele está indo muito para o extremo ou para o outro, né? Eu falei para vocês de um perfil comunicador, que ele é social. Muito no extremo, ele fica superficial, inconveniente, é aquela pessoa que fala com todo mundo, se mete demais, porém, no outro extremo, ele vira antissocial, ele é retraído, ele não usa bem as habilidades dele. Tudo isso aqui eu estou mostrando para vocês desconstruírem qualquer possível estratégia que vocês já tenham visto sobre mapear perfil comportamental e que se resume a um pequeno avatar de qual é o perfil desse colaborador. Uma gestão eficiente, ela precisa ser detalhada e ter assertividade, tá? A formação de técnico Master DISC tem aí a missão de habilitar, tá, os profissionais para conhecerem cada particularidade desses perfis comportamentais, quando eles se cruzam, o que gera de singularidade de cada colaborador, tá, ok? Essa certificação, ela acontece ao vivo, é um curso de certificação. Concluindo o curso, você já recebe a certificação e recebe também a autorização para aplicar esse mapeamento de perfil com os seus colaboradores, tá? Você já recebe acesso à plataforma. O curso tem duração de 7h30. A próxima turma acontece aí no dia 1, 2 e 4 de junho. O valor de investimento é R$ 497. E como o pessoal aqui já anunciou, tem bolsas para sorteio e até para quem não foi sorteado. Clicando no link, você consegue comprar, fazer a tua matrícula com 60% de desconto aqui para a comunidade. Eu coloquei para vocês, tá? Eu disse que tem um drive. No meu Linktree, eu já deixei um botãozinho aqui para vocês, ó, bônus Meetup Agile Curitiba, e vocês vão fazer o download dos modelos de relatório, tá ok? E tem também uma planilha. Esse bônus aqui é muito especial também, tá? É uma planilha que é para você preencher, caso você queira, uma consultoria gratuita, individual, tá? Uma reunião online, uma sala virtual. Eu vou fazer com você a engenharia do perfil comportamental para uma vaga da tua equipe. Imagine que você tem aí uma vaga, uma função que você quer preencher, realocar, reposicionar, mas você gostaria de entender qual é o perfil comportamental ideal para essa vaga. Então, o que você vai fazer? Entra aqui nesse drive, baixa essa planilha, preenche ela, vai me mandar e a gente vai agendar essa reunião gratuitamente, tá bom? Bom, pessoal, eu entreguei aqui o conteúdo mais assim rápido possível, depois do impasse aqui, o imprevisto com as apresentações. Link do QR Code. Qual o melhor perfil DISC? Espera um pouquinho, deixa eu abrindo aqui o chat. Ou, deixa eu ver aqui, no último encontro eu vi que tinha algum aqui mediador do grupo que estava anotando perguntas. Quem consegue me ajudar? Dúvidas que possam ter surgido aí e que a gente possa esclarecer. Aline, na verdade, essa era uma pergunta que eu ia mandar, tá? E mandou, mas eu já vou mandar para a galera o link do QR Code ali. Porque, assim, né, obrigado por compartilhar e, pô, excelente explicação. Porque eu me identifiquei, assim, cada momento de cada perfil que você falou, assim, eu me identifiquei com vários, né? Eu falei, pô, mas e aí, tem algum perfil que é melhor ou um outro que é pior ou não? Como que a gente trata esse tipo de dúvida, assim? Acontece de você se identificar, olha, esse aqui sou eu, aquele ali sou eu, aquele... Nossa, eu sou todos esses, porque nós temos os 4 fatores, tá?
Algumas pessoas, elas têm uma equalização nos 4 fatores, né? Se você pegar aí e dividir por 4, vai dar 25% para cada quadrante. E vou te falar, é engraçado como algumas pessoas conseguem empatar 2 quadrantes, ó, 25%. Aí o outro vai para 27%, o outro ali fica com o restante, né? Então, essas pessoas, pode ser que seja o teu caso, Alex, tem desenvolvimento, tá? Nas 4 dimensões e com facilidade, de acordo com o desafio, a entrega que você precisa fazer, você recruta a competência necessária para atender aquela solução, tá bom? Não é obrigatório que todo mundo faça, chegue e atinja esse mesmo padrão. Isso é a tua característica, tá bom? E o melhor perfil comportamental é aquele perfil da pessoa que se conhece, tá? Porque ela se conhecendo, ela se coloca no lugar certo, nas relações certas. Não adianta eu dizer assim, ó, o comunicador é o melhor, vende muito bem, mas se ele nem sabe o que ele está fazendo com as habilidades dele. Eu mostrei para vocês que num extremo fica de mais, no outro fica de menos, e a gente não consegue atingir um resultado sustentável, né? Sustentar aqueles resultados se a pessoa está instável. O melhor perfil é aquele que se conhece e a gente tem condição de fazer a gestão. Maravilha, obrigado, Dalila. E mais um aqui que o pessoal mandou, quais os benefícios de utilizar o DISC? Ou com você mesmo, igual você falou, se conhecendo é legal, mas eu utilizar em um time, inclusive, tá? Ó, o DISC, como eu falei, ele foi desenvolvido a partir do estudo do comportamento de pessoas saudáveis, tá? Essa é a melhor vantagem do DISC para ser aplicado dentro da gestão organizacional, porque a gente está tendo como referência os padrões de comportamento de pessoas saudáveis e pessoas produtivas. Além disso, para você poder se especializar e aplicar a linguagem DISC, a linguagem da metodologia DISC, você não precisa ter registro no CRP. Tá? Isso é muito importante. Você não precisa estudar 4 anos numa graduação de psicologia, ter o registro para aplicar. Você precisa se especializar. Uma especialização, ela dura em média aí 36 horas, tá bom? E é muito conteúdo. Então, é uma linguagem fácil, acessível e específica para o ambiente organizacional. Maravilha. Obrigado, Dalila. E acho que dá tempo de fazer mais um aqui. O pessoal perguntou ali se você chegou a fazer algum tipo de estudo de pessoas que pré-pandemia tinham um tipo de perfil e agora trabalhando na pandemia ela teve que se adaptar e fazer essa transição de perfil acontecer. Você tem algum tipo desse estudo, desse caso? Comportamento não é nada fixo. Perfil comportamental não é fixo, é situacional. Conceitualmente, comportamento, ele é o resultado, né, do nosso histórico, a nossa personalidade, como fomos criados, em interação com o ambiente. Isso é comportamento. Então, quando a gente mapeia o padrão comportamental, a gente não está mapeando personalidade, caráter, integridade, nem patologia, mas são os padrões com que nos comportamos. E de acordo com o desafio, a gente pode reposicionar o nosso padrão comportamental, tá? Não só na pandemia, mas principalmente na pandemia, né? Eu tenho o meu próprio histórico, tá? De quase 5 anos atrás, que eu mapeio a cada 2, 4 meses o meu perfil comportamental, porque a minha rotina ela é muito dinâmica. Então, eu estou sempre lidando com situações diferentes. Eu não vou esperar 1 ano para eu mapear e poder tomar uma decisão estratégica. Dentro do ambiente organizacional, eu trabalho com mapas de até 6 meses. Passou de 6 meses, nem me mostra, a gente mapeia de novo, porque, vou dar um simples exemplo, né? Hoje é dia 25, dia 10, chegam os boletos, né? O aluguel, a parcela do carro, a escola da criança, o plano de saúde. Eu tenho certeza que você não vai pagar o boleto do dia 10 com o teu saldo bancário de dezembro de 2020. A mesma coisa é para a gestão comportamental.
Eu, ao longo desses 5 anos, já passei por todas as predominâncias, combinações, assim, que eu achava que eu poderia, tá? E tem que dizer que eu posso muito mais também, porque ser humano, né, é surpreendente. Dentro da pandemia, especificamente, o que mais abalou foi os que são mais sociais. Aí, eu vou falar, dentro desse mapa, existem 9 índices estratégicos que são extensão do perfil comportamental, são incríveis, tá? Ele mostra o seguinte, um dos indicadores é incitabilidade, tá? O quão rápido você reage ao estímulo. Então, imagine aquele perfil ali planejador, sabe, que eu falei que é o mais conservador, o mais gosta da segurança e previsibilidade. Em geral, tá? Ele tem excitabilidade baixa, ele demorou aí alguns meses para ver como é que fica, para ver o que vai fazer. Então, dentro da pandemia, aparentemente, ele não se abalou. Porém, existem planejadores que se sentiram ameaçados, porque nunca viram isso, então o padrão de comportamento dele mudou, mas ele não mudou o perfil. Ele mudou como que ele interage, como que ele responde, a automotivação dele. Tem um indicador de automotivação, tem um indicador de índice de flexibilidade, um indicador índice de exigência do meio, o quanto a pessoa se sente cobrada, pressionada, e se ela está disposta a reagir. Tem esse indicador incrível, se ela está disposta a reagir ou não a esse estímulo. Então, algumas pessoas, né, se sentiram ameaçadas, outras ficaram paradas. Os sociais, tá? Alguns aproveitaram que eles poderiam conectar mais pessoas rapidamente em vários lugares ao mesmo tempo e eles conseguiram tirar vantagem. Tem comunicadores que não conseguiram, se sentiram isolados. Eu vou confessar, eu fiquei os 3 primeiros dias deitada no chão do quarto, pensando que ia ser da vida. E aí eu falei assim, não. Entendi, eu falei, para, para onde que eu estou indo? Levantei, né? Os executores, que são os que lidam com mais desafios, né? Eles foram com foco no qual é o problema, quais são os recursos, e esses conseguiram ir segurando, né, as pontas e puxando as suas equipes. Houveram os executores que abortaram tudo, mudaram de negócio, entendeu? Então, é situacional, muda de acordo, sim, e quando a gente fala de preparar os gestores e os líderes, é para que eles tenham antecipadamente essa visão, não só de qual é o perfil comportamental, mas qual está sendo a tendência de resposta dessa pessoa. É melhor eu convidar ela para conversar, ou é melhor eu bater na mesa e falar assim, eu não sei se é pato, eu pressiono, né? Eu chamo para conversar, eu dou informação, o que eu dou para eu ter a melhor resposta dela? Show. Muito obrigado, Dalila, pelas respostas ali.